Então, o vídeo de hoje é sobre esquizofrenia. Eu vou estar subdividindo esse tema em 3 vídeos. Mais especificamente, no vídeo de hoje eu vou estar abordando os aspectos diagnósticos fundamentados em sinais e sintomas do último manual de diagnósticos na psiquiatria, que é o DSM-5. No segundo vídeo eu vou estar falando em relação aos sinais precoces e prodrômicos da doença. E no terceiro, a questão do tratamento propriamente dito. Tanto a sua intervenção quanto o curso do tratamento. Isso de modo geral, né? Porque não visa nem querer indagar a conduta terapêutica que está sendo fornecida e muito menos orientar tratamento. É só para ter uma noção geral. Só para deixar claro, no vídeo de hoje eu vou estar subdividindo a primeira parte nos aspectos populacionais, a segunda parte, uma divisão entre sintomas negativos e sintomas positivos, e na terceira parte, mais especificamente, aí eu entro nos critérios diagnósticos feitos pelo último DSM-5. Então, a esquizofrenia é uma doença que acomete mais ou menos 1% da população mundial. Aí você tem uma grande variabilidade que varia de 1 a 2%, dependendo do local. Isso porque essa patologia depende muito dos fatores ambientais, dos estressores ambientais, para desencadear alguns genes, algumas vias genéticas, em pacientes que já têm essa suscetibilidade para estar manifestando a doença. Ela se manifesta em torno dos seus 20, 25 anos, 20, 30 anos, término da adolescência e início da idade adulta, mais predominantemente em homens. As mulheres, além dessa idade, elas têm um outro pico de incidência depois dos seus 40, 45 anos. Muitos autores pensam que é pela queda hormonal que a mulher tem nessa idade. Então, além dela ter um risco de manifestar ali no término da adolescência e início da idade adulta, ela pode vir a manifestar ali nos seus 40, 45 anos, o que não acontece em geral nos homens. Uma questão importante de estar ressaltando, como a gente sabe, a esquizofrenia apresenta várias comorbidades, tanto elas físicas quanto psiquiátricas. Mas um dado que é importante estar passando, que o risco de suicídio no paciente que tem esquizofrenia é em média 5%, que é um índice altíssimo quando você compara com a população em geral. Então é uma população que tem que ser assistida, que tem que ter um cuidado mais de perto, porque de fato é um índice bastante elevado, 5% de risco de suicídio. Então, como eu falei, é importante saber fazer essa distinção entre sintomas positivos e sintomas negativos para estar entendendo o critério diagnóstico do DSM-5. Então, os sintomas positivos são os delírios, as alucinações e o discurso desorganizado. Basicamente é isso. Nos sintomas negativos, você tem a perda de interesse, a apatia, desmotivação, né? A depressão em si, os sintomas depressivos, um comportamento embotado, um comportamento catatônico, né? São esses sintomas. Então, essa distinção entre sintomas positivos e sintomas negativos. No DSM-5, os critérios diagnósticos basicamente são 5, sendo que você tem que preencher 2 deles, sendo que um deles, desses 2 que você tem que preencher, um deles tem que ser positivo. Então, os sinais característicos do último manual de diagnóstico são delírios, alucinações, o discurso desorganizado, o comportamento desorganizado ou catatônico e a questão da apresentação depressiva, né? Dos sintomas depressivos em geral, apatia, perda de interesse, desmotivação. Então, como eu falei, você tem que apresentar 2 desses 5 que eu acabei falando, e um deles, pelo menos, tem que ser positivo, que são os delírios, as alucinações e o discurso desorganizado no atual critério. Em geral, esses sintomas têm que ser bem característicos durante o período de 1 mês. E depois você vai avaliar o curso da doença em média 6 meses para estar sendo firmado o diagnóstico. Fora isso, o paciente tem que ter uma perda significativa ali nas esferas do trabalho, do relacionamento pessoal e dos cuidados pessoais. São fundamentais para estar fazendo esse diagnóstico, né? E a questão do tempo, como eu falei, 1 mês de sintomas bem característicos desses 5 que eu falei, né? Sendo que você tem que preencher 2, e depois a avaliação de 6 meses do curso, né? Da apresentação desse paciente para estar sendo firmado o diagnóstico com bastante clareza. É importante também, no DSM-5, você tem os critérios de inclusão e os critérios de exclusão. Você tem que pensar em outras patologias. Por exemplo, o autismo, né? A síndrome de Asperger mesmo, quando o paciente acaba entrando na fase adulta, até pelas dificuldades da fase adulta, pode apresentar alguns sintomas psicóticos que pode confundir
com a questão da esquizofrenia, você descartar abuso de substância e os transtornos de humor também, principalmente o transtorno bipolar, é mais característico essa confusão. Então, basicamente, são esses os critérios. Então, eu falei, a população que mais acomete, a distinção entre sintomas positivos e sintomas negativos, e agora, no final, os critérios diagnósticos, sendo que é bem importante você saber, você ter essa noção dos cinco sinais característicos, né, dos 5 sintomas característicos, sendo que você tem que preencher 2 desses critérios e um deles tem que ser em relação aos sintomas positivos da patologia. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Isso não visa diagnosticar ninguém, nem assustar ninguém, nem para ninguém ficar se diagnosticando. É só para ter um panorama geral, para ter clareza em relação a esse tipo de informação. Tudo bem? Obrigado pelo espaço e até a próxima. Obrigado, pessoal.